Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre releituras, a importância de releituras e alguns livrinhos que eu tô a fim de reler a partir de 2021. Então, gente, esse é um tema que eu não tinha pensado tanto até o momento, mas revisitando algumas questões da teoria literária que eu tenho estudado recentemente por conta do curso que eu estou dando, de introdução aos estudos literários, eu me deparei de novo com algumas afirmações que teóricos fazem, especialmente o Barthes, sobre a importância de se reler livros. Ele fala muito que reler é como encontrar um velho conhecido, só que a gente não conhece de verdade, né? Então a gente vai entrar num texto que a gente já sabe como funciona, só que não muito, porque quando a gente relê, a gente tem um outro efeito dessa experiência, né? E eu até não dava muita bola para releitura e não tinha me dedicado muito a isso até esse momento, né? Só que agora, relendo o Pedro Páramo pro Clube Lê Latinos, eu me dei conta de que tinha muita coisa que eu realmente não lembrava mais, que eu não sabia, ou que eu não tinha reparado na primeira leitura, e tá sendo uma experiência incrível. Na verdade foi, né? Porque eu já terminei e é realmente como se fosse um outro livro. Pensando em tudo isso, eu resolvi então separar aqui da minha estante alguns livros que eu li há muito tempo entre a faculdade e o mestrado para começar a fazer um projeto de releituras. Então, acho que vai ser bem legal e eu já vou mostrar para vocês quais são esses títulos. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Então, primeira coisa a se comentar aqui é que esse projeto não tem uma data fixa, não tem prazo de validade. Eu vou começar a fazer esse movimento, eu não sei até onde ele vai, não sei quanto tempo vai durar e também não vou colocar prazos e datas fixas para que essas releituras aconteçam. Eu quero tentar deixar fluir conforme a minha vontade, conforme o ritmo das coisas e as próprias ligações que os livros vão estabelecendo entre si, né? De repente, em algum momento, me chama mais um do que outro e eu vou respeitar essa vontade. E, claro, né, como são títulos excelentes, talvez alguns de vocês se interessem em ler também ou reler junto comigo e se esse for o caso, comente aqui embaixo que a gente vai combinando essas leiturinhas aí na medida do possível. Separei aqui então alguns livros que eu li na faculdade, a maioria deles, e outros que eu li na época do mestrado, não necessariamente para as disciplinas do mestrado, mas sim naquele momento em que eu estava estudando. E tá em ordem cronológica, eu acho, espero não ter errado nada aqui. E tem autores, vocês vão ver que tem mais homens do que mulheres, e isso é uma coisa que não me admira, porque, né, a literatura feita por homens é a que mais se consome, e especialmente dentro dos cursos de letras, dentro dessas instituições mais tradicionais, o que a gente vê são autores, né, e raramente em algumas novas movimentações, hoje em dia já se tem, só que, por enquanto, poucas mulheres, né, fazendo parte dos corpos de análises dentro de cursos de letras, ainda que no meu tenha tido algumas exceções muito boas. Mas as exceções só confirmam as regras, não é mesmo? Pois é. Vamos lá então, vou apresentar para vocês. Claro que como eu li há muito tempo, eu não me lembro dos enredos, eu lembro do que eu senti com os livros e é isso que eu vou falar para vocês. Depois vai ser até legal quando saírem essas resenhas, que esses livros aqui não tem resenha no canal, né? Quando mais adiante elas acontecerem, talvez eu vá comentar se confirmava essa primeira impressão ou se realmente era outra coisa e eu não tinha mais a menor ideia do que eu tinha lido. O primeiro livro, eu até comentei com vocês no ano passado que eu estava querendo reler e que é uma joia rara, é o Dois Irmãos, do Milton Ratum, esse escritor brasileiro do Amazonas e que escreve obras preciosíssimas. Eu lembro que esse foi o primeiro romance que eu li contemporâneo dentro da faculdade e que eu achei que era isso que eu queria ler sempre, que eu queria buscar mais, que eu queria conhecer melhor, porque eu não sabia que a literatura podia ser tão atual, não sabia mesmo o que esperar de uma literatura contemporânea, porque até aquele momento eu só tinha lido clássicos, né? E é completamente diferente essa experiência.
e com esse livro aqui eu fui arrebatada, simplesmente achei a construção toda dele impecável, e eu lembro de ter apresentado um trabalho sobre ele em grupo com alguns colegas, e do quanto que isso foi marcante para mim. Jamais esqueci daquele seminário, das coisas que a gente comentou, mas eu não lembro muito bem do enredo. Eu sei que tem irmãos gêmeos, que tem toda uma coisa mítica de Caim e Abel aqui envolvidos, e mais um monte de problemas e coisas complicadas sendo tratadas aqui, mas não me lembro do enredo, então vai ser um prazer poder voltar a ele. Milton Ratum eu li pela primeira vez em 2009, já se vão 11 anos, então tá passando da hora de reler. Um outro livro que eu tenho aqui nessa pilha, e assim, eu não sabia que eu já tinha lido porque eu não tinha nenhum registro disso, é o livro Manuelzão e Miguelim, do João Guimarães Rosa. Eu descobri esse livro, ou melhor, essa leitura, quando eu estava reorganizando aqui as caixas com os materiais de estudo, né, da faculdade do mestrado na semana passada, que eu até tinha gravado alguma coisa para mostrar para vocês, mas acabou não saindo o vlog, enfim. E nesse remexer aí das caixas, eu encontrei uma cópia de Manuelzão e Miguelim. E eu pensei, não devo ter lido, né, porque, enfim, era muita coisa, era muita quantidade de texto, daí eu fui dar uma folhada e ele estava todo destacado, com algumas palavras destacadas, frases, enfim, e isso me fez crer que eu já li, mas eu devo ter lido ou só um pedaço, ou devo ter lido muito rapidão, assim, e não ter prestado atenção, e desse modo eu não registrei absolutamente nada dessa leitura. Fico me perguntando o que a Jéssica de 2009 ou 10 estava fazendo da vida que passou por Guimarães Rosa batido, não sei. Não sei. Mas o fato é que, como eu tenho agora a edição física dele, não a cópia, eu pensei em pegar e ler, né? Vai ser uma releitura quase que leitura inédita? Talvez. Mas eu fiquei bem animada até mesmo de pegar esse aqui antes de me aventurar pelo Grande Sertão Veredas, que eu quero ler ainda em 2021, mas que eu ainda tenho um pouco de medinho, assim, um pouco de receio de me atirar logo de cabeça nele, sendo a primeira coisa do Rosa que eu vou ler. Eu já li alguns contos desse autor dentro da faculdade, mas assim, romance ainda não. Quem sabe, né? Com Manuelzão e Miguelim eu consigo fazer isso. Tô bem animada. Depois disso, por ordem cronológica ainda, ali por 2010, mais ou menos metade do ano, eu lembro que numa das disciplinas a professora passou alguns romances, era pouca coisa, e a gente tinha que ler e fazer um ensaio. E eu li correndo esse livro, e ainda assim não consegui entregar o ensaio a tempo, e foi um momento muito desesperador, e eu queria muito poder voltar a essa leitura para aproveitá-la, né? Que é do Graciliano Ramos, o São Bernardo. Eu já li e já resenhei aqui no canal o Vidas Secas, que é a obra mais famosa do Graciliano Ramos, que eu adoro, é um dos meus livros preferidos da vida. Só que eu lembro de ter gostado desse aqui. Mas na época, a gente lia assim tão em cima da hora, sabe? Que acabava nem registrando direito essas impressões, esses sentimentos, e uma leitura ia sobrepondo a outra, e quando vê, a gente passou por 5, 6 livros no semestre e não sabe nem o que aconteceu ali. Então, foi uma leitura que eu gostei, mas que eu não lembro quase nada. Eu lembro um pouco do enredo, mas do desenrolar, não. Eu tô até combinando, ó, não tinha pensado nisso, tô combinando com o livro, questões relevantes. E, bom, é um romanção, tem uma questão aqui de poderio masculino, de patriarcado, de uma grande fazenda, de um cara que quer casar com uma mulher lá, enfim, tem essas coisas todas que eu gosto, mas que eu vou ter muito prazer em revisitar agora com mais atenção, com mais cuidado, para poder fazer uma resenha também depois para vocês aqui no canal. Em 2011, eu lembro que na faculdade ainda, a gente começou a ler alguns contemporâneos que transitavam ali pela literatura LGBT, digamos, alguns autores que já são bem consagrados, e nisso, dentro da literatura contemporânea, eu fui apresentada à literatura da Cíntia Moscovitch, que é uma escritora gaúcha, e eu li um romance dela, gente, que eu fiquei apaixonada, que é Duas Iguais. Esse romance, assim, é uma coisa tão bem feita, tão bonita, tão sensível, tão delicada e tão cativante que não tem como a gente não se encantar depois que lê.
só que também não lembro quase nada, assim, do enredo. Eu lembro que tem duas meninas que são amigas, cresceram juntas, e em certo momento da adolescência, uma delas se apaixona pela outra e, enfim, elas precisam lidar com esse, entre tantos outros conflitos que a adolescência traz. Mas isso é quase nada da obra, tem muito mais coisa aqui. O livro se passa em Porto Alegre e é muito bom ver esse tipo de representação, né? Sempre bom sair da zona de conforto cis, hétera, enfim. E eu tô muito querendo reler esse livro aqui, acho que vai ser uma delícia. Esse também foi um objeto de apresentação de seminário, então eu lembro de ter lido e relido vários trechos, muitas vezes, mas ainda assim é como se não tivesse lido, porque já faz o quê? 10 anos, exatamente. Então tá na hora, né? Vamos lá, tá na fila de releitura por aqui. E teriam outros livros desse mesmo período, né, da faculdade, só que eu não quero encher aqui com autores que eu me lembro bem, né? Por exemplo, Daniel Galera também foi um cara que a gente leu na faculdade, e tinha alguns clássicos também que eu ainda quero reler um dia, mas não nesse momento, nesse primeiro movimento de releituras, como O Crime e Castigo, do Dostô, Bartolomeu Escrivão, enfim. Esses livros eu deixo para um outro momento. Vou continuar então agora com alguns livros que eu li durante o mestrado e que eu gostaria muito de reler. O primeiro deles é de um autor consagrado já, muita gente sabe da qualidade que tem esse autor e eu quero muito revisitar o Agosto, esse romanção do Rubem Fonseca. Se vocês souberem de edições melhores desse livro aqui, comentem aqui embaixo pra mim, porque essa edição é pocket, ela não é ruim de ler, ela tem até páginas amareladas, só que é bem pequenininho, né? Então, se eu pudesse encontrar uma edição maior, eu ficaria bem feliz. E, bom, esse romance aqui vai tratar do período final do governo do Vargas e justamente do período em que ele tá ali muito mal e que vai acabar se matando, né? Então ele vai retratar esse final de governo e também o transtorno, a complicação política, a complicação psicológica desse personagem. Então é um romance que flerta bastante com a história, com este evento histórico que foi o suicídio do Getúlio Vargas, mas que ficcionaliza isso, e eu lembro de ter ficado impactada com a construção das imagens, a ambientação, a construção dos personagens, enfim, eu achei uma obra tão séria e tão bem feita, sabe? Fiquei com aquela sensação de ter encontrado um romance grandioso. E eu quero muito saber por que eu senti tudo isso, né? Quero lembrar. E esse livro eu li mais ou menos ali por 2014 ou 2015. Também li na correria, precisava fazer outras coisas, mas agora com essa nova visita talvez seja muito melhor o passeio, né? E por fim, um livro que também li em 2015, bem na época que eu estava descobrindo algumas promoções de livros e descobrindo onde comprar e pegando recomendações, e eu acabei escolhendo A Última Névoa, A Amortalhada, duas novelinhas que são da Maria Luísa Bombal, uma escritora chilena, bem já antiga, e que era publicada aqui pela Kozak Naif. Eu não tenho a informação se esse livro já saiu por outra editora, mas se sim, eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição. E se não, talvez vocês encontrem em estante virtual, etc. Mas aqui, gente, temos duas novelinhas fantásticas, literalmente fantásticas, e que eu lembro de ter lido e ficado horas e horas olhando assim pra parede, pensando: o que tá acontecendo aqui? Não sei se entendi. Enfim, aqueles dilemas de leitores, né? Porque a gente tem uma história, ou melhor, duas histórias que não dão certezas nenhumas pra gente. Elas trazem uma névoa muito forte e existem fantasmas aqui, existe toda uma coisa de sonho, uma atmosfera onírica muito forte, e eu sei que eu não aproveitei ele da melhor maneira quando eu fiz a primeira leitura, porque eu li tipo assim: ok, tá bem, e eu terminei o livro, sabe? Não tem nenhuma anotação aqui. Isso que eu fico intrigada, né? Como eu lia tanto e não fazia nenhuma anotação. Então, quando eu olho pro livro, é como se eu não tivesse lido, mesmo assim. Por isso eu coloquei ele nessa lista. Eu sei que ele tem um alto nível literário aqui acontecendo, mas eu não lembro por quê. Então, nessa releitura, eu espero recordar esses motivos.
Então é isso, gente. Esses são os livrinhos que eu pretendo começar a reler esse ano. Não tem data para finalizar, isso é um projeto, sei lá, vitalício. Mas vocês viram que são 6 livros, né? Então, de repente, dá para ler os 6 dentro de 2021, embora eu não vá me cobrar essa data. Eu vou ir lendo conforme for surgindo a vontade e também como for podendo relacionar, né, com outras leituras aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo comigo se vocês já leram alguma dessas obras, eu vou adorar saber. Comentem também qualquer outra coisa, porque esse espaço é para isso. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo dia para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.